Pois é, Nietzsche queria matar Deus e valeu, você ficou aí. Então, assim, as coisas boas, né? O vento, tudo isso que a ciência, né? A filosofia, ela diz que há muito mais entre o céu e a terra do que ela mesma emana, né? A ciência, ela explica, mas ela não constrói. A teoria da evolução, ela parte de um princípio de que o homem evolui. Só que essa mesma teoria, ela inicia a criação com uma ameba e uma planta. E isso não há como isso acontecer. Não há como, né, você juntar uma planta e uma ameba e um... Não, não há. Existe um vácuo. Procure você. E vocês vão ver que existe um vácuo, né? Eu acredito que a teoria da evolução, ela tem assim seu interesse, mas não há como evoluir sem criação. Não há. A ciência não explica a criação, mas ela impõe a evolução. Tá bom, eu acredito plenamente que há evolução, como eu acredito na criação. Então, como eu sou um criacionista, eu creio que Deus criou tudo. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, quando seu filho nasceu, a gente foi gerado ali. E aquilo ali foi incrível. E é incrível, não é incrível? Você imaginar milhões de milhões de... Deu branco, né? Quando dá o branco você fica I-O-U, né? Então, de espermatozoides tentando procurar um óvulo, né? Uma briga. E daqui a pouco aquilo ali vira eu, vira você, vira o seu filho que você está vendo aí. Simples, não? Não. Nada simples. Tudo muito complexo. Dessa mesma ciência, ela fala que se o Sol se aproximar mais um pouco da Terra, e a gente vai ver aí um outro comercial, né, eu espero, e eu vou deixar isso, né, porque é fundo musical gospel, tá ligado? Assim, é bem interessante, eu não tô nem aí, a minha esposa tá rindo, eu não tô nem aí, mano, eu deixo mesmo, entendeu? Quem quer aparecer são esses pastores milionários, eu não tenho tempo pra isso, velho, na moral, eu realmente não tô nem um pouco interessado, né? Então, assim, pode ficar tranquilo que no final disso eu não vou te pedir uma grana, realmente não. Agora eu posso continuar te pedindo para que você me escute, né? Então, não há como. Mas eu preciso respeitar aí, a Bíblia cita a ciência várias vezes, a medicina várias vezes também, né? A fé era racional, porque a fé, quando irracional, ela é eufemismo. E aí as pessoas se matam, as pessoas fazem mal a si. Não. A fé ela precisa ser racional, né? Ela tem que ser racional, né? Então, depois disso, depois que racionalmente você fez a sua escolha de fé, e seja a sua fé a que for, porque Jesus ele nunca disse eu te curei, ele diz a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Mas tem gente aí que diz que cura, fica ligeiro. Então, assim, a minha fé ela diz o seguinte, assim, eu estava falando pra minha esposa, né? Então aí esse cara aí que eu tava falando, né? Ele levou a vida dele. Ele nasceu no lar cristão, ele... Tô aqui, né, mano? 10 casas noturnas como segurança, né? Então, né? Aí de repente, a minha esposa fala, pra mim é a coisa mais linda que alguém possa fazer e tal. Montei uma lanchonete pro meu filho e meu filho apareceu lá com uma menina e
a menina, ela estava jurada pelo Tribunal do Crime. E o que eu mais fiz na minha vida foi segurança. O que eu trabalhei foi segurança, foi para VIP. Eu costumo dizer que a Fundação Casa ela foi uma consequência. E dali aconteceu uma coisa. Eu antes fiquei doente, comecei a tomar muito remédio, 21 comprimidos por dia. Ele me contando, né? Ele me contando, e aí eu não aguentava mais, eu tava careca, 120 quilos, eu não aguentava mais aquilo, cara. Isso foi lá em Tu. E aí eu vim pra cá e eu fui pra uma igreja. E eu cheguei lá e eu falava, eu só quero saber se tem cura aqui. Se tem cura aqui? Não, tem cura, tem. E o cara começou a falar em línguas estranhas. E eu sabia, né? Porque uma coisa é você reconhecer, porque você não aceita, ninguém aceita Jesus, você não aceita o seu patrão, você não aceita o seu dono, você não aceita alguém superior a você, nesse caso, né? E aí é o princípio complicado, porque isso pede uma submissão, e às vezes a gente não quer se submeter. Então, você não aceita, você reconhece a existência dele, porque ele dividiu o tempo, né? Você vai sumir, eu vou sumir, e sempre vai haver antes de Cristo, depois de Cristo, quer você queira ou não, né? Isso não dá para negociar. A fé é inegociável. É por isso que ela confronta. Não há, né? Aí, velho, e aí esse cara, ele me contando, né? Quando ele viu, tinha falido a lanchonete. Quando esse cara viu, né, ele tinha ido para a igreja, ele saiu, né, Jesus me curou, 21 comprimidos, hoje eu tomo menos, eu tomo só 2. E, como Paulo diz, um espinho na carne, né, aí, e ele me contando novamente, né. Então, assim, e de repente, né, eu tive que pegar um carro emprestado da minha, como minha esposa fala, da minha irmã, porque senão nós íamos morrer. Tanto eu e a menina, nós íamos morrer, porque era o último recado que tinha chego a nós, e eu, desesperado, tive que fazer uma escolha muito difícil. Mas ela se torna muito fácil se você lembrar que Cristo passou, pelo que Ele passou, né? Porque aquilo que devo fazer normalmente eu não faço. Já aquilo que eu não devo, isso eu faço com muita facilidade, né, Paulo, né? Eu costumo dizer que se eu faço algo de bom, é a minha fé. E como eu tenho certeza absoluta que eu faço algo de ruim, isso sou eu mesmo, né? Então, e aí, de repente, velho, esse cara aí tava me contando, e eu acho que essa parte foi a parte que assim mais me impactou, que foi quando ele disse que de 2010 para cá, esse cara ele não fala mais com o filho dele. E ele tem um neto de 5 anos e ele não fala mais. Ele não conhece o neto, ele nunca pegou um neto no colo. E eu olhava para ele assim. E aí, esse cara, ele reconhece, né? E eu achei muito interessante a história, e acho muito interessante. Porque você pode estar dizendo, tá bom, então, já que você conhece esse cara, né, diante de tudo isso que você está me contando, o cara perdeu dinheiro, perdeu amigos, foi preso. O que esse cara fez? Esse cara
pelo menos que eu saiba. Ele adora a Deus. Ele adora o Senhor Jesus Cristo. Ele é um cara muito tranquilo, sabe? Você conversando com ele, você vai ver que ele tem a convicção, como está escrito em João, que todo aquele que crê em mim será salvo. Deus, ao contrário de você e de mim, ele não é homem nem filho do homem para que minta ou retroceda no que ele diz. Deus é Deus. Seja lá qual for o seu. O seu mente para você, a sua fé mente para você, porque a minha não mente para mim. Né? Ela não mente para mim. Então, você já está salvo. O seu pastor não vai te pregar isso. Porque ele vai dizer que você precisa fazer obras. Não. Quando o pastor Rodrigo Santana fala em obras ali, é porque é o seguinte. Entenda assim, olha, você não pode ser aceito num clube, certo? Se você não for até ele. E se você não assinar algo submetendo às regras. Outra propaganda, né? Legal, né? Fala pouco o cara, né, velho? Mas vai fazer o quê? O cara me deu a chance, eu não sei nem se eu vou conseguir postar nada. Então fico falando. Né? Então, aí você, né? Ou seja, assim, tipo, para você realmente saber, conhecer como é que funciona uma família, você tem que fazer parte dela. Você tem que entrar nela. Porque de fora você vai ter uma outra coisa, uma noção outra. Não é? Certo? E para fazer parte de uma família, vai ter o mais velho lá, né? Seu pai, sua mãe, o avô, ou seja, são eles que vão dar a ordem. E você não tem como aceitar. Perceba, você nasce com um irmão, você pode até não gostar dele. Ele não deixa de ser seu irmão. Não é? As pessoas que a gente escolhe na vida da gente são as pessoas mais importantes, ao meu ver. Porque você vai escolher a sua esposa e seus amigos. Perceba. Esses você vai escolher. E a sua fé. E mesmo dentro dessa sua fé, se ela comungar com a minha, você terá o livre-arbítrio. Isso ninguém pode tirar. Como a salvação individual. Seu pastor não pode fazer nada por você. Porque ele também não é pastor. Ele é um servo. A cabeça, a igreja, é o corpo de Cristo. Ela não é o templo. Em Atos Apóstolos está escrito que Deus, Deus não habita em templos construídos por homem. Aonde Deus habita? Perceba outra coisa. Quando você vai a certos tipos de templos, né, eles vão pedir oferta. Mas se você chegar com uma estatua assim, ó, lá, o cara vai falar que o templo é o seu corpo. O seu corpo não precisa de oferta. Precisa? Né? Na Bíblia realmente está escrito: tragam mantimentos e tal, para que não falte o alimento na casa de Jesus. Não é para que ninguém fique milionário. Não é que para o seu pastor ande de carro importado, se é que você tem um assim. Não. Né? E aí se eu vacilo, eu caio para exortação. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Então, esse cara, ele acredita ainda. E eu realmente olho e falo, ô louco. Ele acredita que Deus pode ser diferente, que Deus pode mudar. E é onde quer que ele acredita. Como diz a mensagem, a fé. Né? Fé, para você trazer à existência as coisas que você não viu. Você não tem fé em acreditar em estar olhando o celular agora. Você está com ele na mão. Fé é trazer à existência as coisas que ninguém viu. Fé, não, mas eu tenho fé em mim mesmo. Que bom. Mas pensa, consegue acrescentar um dia a sua existência? Pois bem. Esperança. Você espera o quê? Aquilo que já chegou? Não. Você espera algo que ainda não chegou. Ninguém tem esperança
em algo que já tem, já consegue ver. E amor. Mas não é o seu amor, o meu amor, não. É aquele de Coríntios 13. É aquele ali. Rapaz, tá apertando. E vai apertar mais quando eu disser a você que a minha fé diz que seguires todos os meus mandamentos e deixar de seguir apenas um. Porém, percebam, o cara já era. Ele foi lá, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no seu lugar. Entende? Ele morreu pelos seus pecados. Ele não morreu para que você virasse sócio de um clube, de uma igreja. Ele não morreu para ser aceito por você. Ele morreu porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. E ele morreu por nós. Então você vai lá e reconhece a existência dele. Como ladrão na cruz. E eu costumo falar que isso para mim foi revelador. O ladrão na cruz. Ele olhou e falou: ô Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. O que é que aquele ladrão fez? Ele jejuou, o que ele fez? Ele pregou, ele cantou? Não. Ele só reconheceu. Então Deus é justo. Se ele fez isso com o ladrão, ele vai fazer com você também. Porque está na Bíblia. Não é uma questão de ponto de vista. Isso se você comunga da minha fé. Aí você vai precisar ver na sua, né, fé, como é que está lá. Né? Então você não precisa fazer nada. Porque o ladrão não fez nada. Mas o seu pastor não vai pregar isso para você. Claro que não. Então, mas você não. Vai lá em João 5. E você vai ver. Agora, e não passará por juízo. Você não vai ser julgado. Mas você vai passar sim. Né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como ela diz também que a fé sem obras já são mortas. E quais seriam essas obras? Não é a obra que vai te salvar. Não, porque você já está salvo, certo? Mas se você fizer algo, se você fazer, existe uma parábola na Bíblia em que Jesus diz assim: olha, o patrão chega, e aí vai lá seu servo, serve a mesa e tal, e coloca o alimento, tudo, pá. O que esse servo tem a merecer? Ou o que esse servo fez, senão a sua obrigação? Entende? Entender quem é o servo, entender quem é o Senhor, não é uma questão de obrigação. Tá? O servo serve o Senhor, porque é isso que ele deve fazer. Não é? Então, isso qualquer um faz. Então, essas obras seriam o quê? No Evangelho de Daniel, por exemplo, cuidar de órfãos e viúvas. E amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar seu pai como... respeitar seu pai, essa aí já começa a complicar um pouco, né? Mas essa talvez seja a mais difícil. Amar seu próximo como a você mesmo. E assim como Jesus diz na Bíblia, perdoar quem você conhece, a quem você ama e a quem ama você, isso qualquer um faz. Ele pede de você que você perdoe aqueles que não amam você. Ele quer que você perdoe. Mas isso não é uma imposição. Analise, pois, o homem é a si mesmo. Porque esse cara que eu estou falando, embora tenha acontecido com tudo isso com ele ama você, ele ama a todos do fundo do coração. E ele está contando isso porque quando você gosta de alguém e algo é bom para você, você oferece. Não é? E hoje era estranho, porque a gente dá um rolê, às vezes eu venho assim, e eu não costumo colocar, mas eu me lembro da minha avó tinha umas caixinhas pequenininhas assim, sabe?
Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus e alguns comerciais do YouTube. Como eu disse, é por isso que o meu YouTube não rolou. Porque quando disseram para mim que ia ter que ter uns comerciais desse aí, eu falei, não vai rolar. Então, minha avó tinha aquelas caixinhas em que você tirava o salmo do dia, né? E aí eu peguei, porra, falei, vai. E aí eu resolvi colocar no pastor e a mensagem foi essa. Como eu disse, o vídeo que eu ia tentar postar era 6 minutos, né? Era uma mensagem mais curta. Não se prendam. Se Jesus, o que é que Jesus fala? Que ele fala algumas vezes, quando Deus, o pai dele, leva Ezequiel ao vale dos rostos secos, porque Israel não acreditava, né? Jesus foi crucificado, sim, em Roma, que crucificava e empalava todo mundo que era ladrão, todo mundo que roubava. Ele não fez nada disso. Jesus Cristo, ele não pregou o cristianismo. Jesus Cristo, ele falava simplesmente. Alguém um dia vendo Paulo ministrar a palavra, 50 anos depois que Jesus ressurreto, falaram, olha, aqueles ali são cristãos. Não interessa o nome da sua igreja, Jesus não pregou ela. Jesus Cristo pegou um evangelho. Jesus Cristo pegou um estilo de vida. E esse estilo de vida, esse evangelho, ele dividiu o tempo. Antes de Cristo e nada de Cristo. Isso é imutável. Então, como eu acredito, né, se tem luz, tem que haver escuridão. Então, aquele mal que tentou, de toda moda, não sei porquê, talvez, que eu não te falasse a vocês dessa pessoa, agora a coisa vai ser bem maior. E eu realmente espero que você pense, né? Não importa. Pega a sua dor e use ela para o bem. Pegue essas pérolas de tropeço e use como uma alavanca. Tem um monte de frases de caminhão. Mas a que eu mais gosto é que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele falou, está falado. Amém? Abração, fique com Deus. Graça e paz. Tamo junto, Tô nem aí. Tamo junto. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém.